Fala pessoas, dia 4/6, terça-feira, e vamos às notícias. Mais um dia que, infelizmente, tem uma notícia meio ruim, né? Que é a questão das comprinhas da Shein. O governo vai trabalhar para manter taxação das comprinhas no Senado, diz o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que afirmou nesta segunda-feira que acordo feito na Câmara será mantido pelo governo durante a votação do tema no Senado Federal. Então, aparentemente tinha acordo. Aparentemente aí teve conversa de questão de deixar as taxas sim, né? Porque vai ter umas pessoas aí que vão ficar com cara de tacho, que foi o caso do Felipe Neto, que falou, e aí, eu fico com que cara? Ô Lula, pois é, porque o Felipe Neto falou assim, não, pode ficar tranquilo que não serão taxados, pessoal pode ficar tranquilo. Aí como foi a Janja, também deu uma desculpa, né? Não, a taxa é para as empresas, não são para vocês. Tudo isso caiu por terra, por quê? Ficará mais caro, fizemos as contas aqui e infelizmente a gente vai perder muitas comprinhas no exterior, né? Porque a gente avisou aqui, né? Teve um inscrito que falou ontem, você é muito dono da verdade, estou saindo. Não é que é dono da verdade. O pessoal fica bravo quando eu acertei. Aí sai do canal. Mas a gente falou que ia ser taxado. É verdade ou não é? A gente falou que ia ser taxado. Você sabe disso. A arrecadação é tudo para um governo comunista. Articulação política. Lula reclama de não ter sido acionado para evitar derrota no Congresso. E aí eu pergunto, Lula, que tipo de articulação você poderia fazer para evitar derrotas no Congresso, hein, Lula? O que será que você faria? Será que você pediria por favor? Porque ele perdeu não só a questão das taxas. Apesar que ele adoraria perder para poder ganhar um pouco mais de arrecadação. Só que teve coisa que é um pouco mais complicada. Por exemplo, votei contra saidinhas para evitar ataques, diz Maria do Rosário. Olha só, a Maria do Rosário dizendo que votou contra o Lula e falou aqui, ó, a pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre disse que foi um equívoco de Lula ter ido contra o Congresso. Ou seja, o Lula errou. Você vê, a Maria do Rosário é aquela mesmo, né? O que é isso? O que é isso? O Lula que deve estar falando, o que é isso? Porque a Maria do Rosário votando contra o Lula. E aí você percebe que as coisas não estão fáceis. Nunca isso aconteceria, porque comunista costuma ser muito unido, não tem briga, não tem problema. Como votar contra o Lula, Maria do Rosário? Pois é. E a gente só observa tranquilamente, com a pipoca, observando e vê se rola uma briga, um quebra-pau, porque quanto pior para eles, melhor para a direita. Lula chama de falecimento o assassinato de refém do Lhamas, tá? E ele, ao invés de falar, né, que foi assassinado, ele usou a palavra falecimento. Então aqui o portal antagonista chama, né, dizendo que relativizou o assassinato. Mas não é à toa, porque Lula defende reconhecimento internacional do Estado da Palestina, né? Então você vê todos os problemas com Israel, os ataques que sofreram, ele vai lá. E Lula lamenta a morte do refém brasileiro e defende o Estado palestino. Tipo, lamento muito, mas defendo o Estado palestino, que se exploda, tá? E o Netanyahu, infelizmente, aí tem sofrido diversos ataques. E por isso que eu digo, é importante a posição do Netanyahu. É importante, eu não gosto de Israel. Eu acho que é muito além do que vocês imaginam essa guerra, esse embate de Israel, tá? Isso aí significa muita coisa para o mundo. E por isso você vê muita gente, até longe, o Lula poderia ficar completamente assim, vamos dizer assim, falar sobre isso, como ele evita falar muito da questão da guerra que acontece na Rússia, né? Na verdade, no território da Ucrânia, ele poderia ficar quieto, mas não, ele se posiciona. Então, você vê que existe um peso a mais nesse atrito, na questão de Israel, tá? A história sendo escrita agora nas universidades, impeachment de Dilma vira golpe de 2016. Então, nas universidades, aí o pessoal já tá falando assim, não, esse negócio de 2016 aí não foi impeachment, foi realmente um golpe, Temer golpista, né? Agora, é saber se o Alckmin também virará um golpista ou não, porque como eu falo, mês 6 de 2024, o negócio já tá pegando fogo. Maria do Rosário votando contra o Lula. Você vê o Jean Willis falando contra o Lula. Você vê o Cotarrato falando contra o Lula. E você vê um monte de petista aparecendo aí, né? Com, vamos dizer assim, posições diferentes. O Estadão, a gente vai falar do Estadão daqui a pouco, da Folha, com posições contra a esquerda. Você fala, será que as coisas vão se alterar? Será que as coisas vão ficar um pouquinho mais apimentadas em 2025? Eu aposto que sim. Eu acho que sim. Eu acho que não vai ficar normalizado, não. Tá, vai normalizar tudo, vai ficar tudo tranquilo. Eu acho que vai pegar fogo 2025, tá? Alckmin e Rui Costas vão para Pequim assinar acordo com a China. E aí você vê o Alckmin
Por enquanto tá conversando com a China, por enquanto tá fazendo o papel dele, nada tá acontecendo, até elogio o Lula, né? E a China crescendo no mundo aí, crescendo com suas, vamos dizer, seus acordos comerciais. Só que o Estadão fala, mas ó, pacto assinado pelo governo brasileiro com Pequim sobre a guerra de Putin é mais um passo no alinhamento do país a governos autocráticos e sua geopolítica da lei do mais forte. Você vê o Estadão muito aí chateado com a questão, uma coisa que é impensada no passado. E o pessoal nervoso aqui. Você vê o que acontece. Quem segue Estadão e Folha? De esquerda. E como é que eles reagem? Pro Estadão, a lei do mais forte só vale se o mais forte for os Estados Unidos. O editorial do Estadão parece um texto do tiozão do Zap. Nem é tia do Zap, é tiozão. Com a diferença de não ter as chamadas em caixa alta, né? Será? Estão comparando o Estadão com a direita, ó. Vocês gostam quando apoia os Estados Unidos e Israel, né? Aí, ó, por que não pode? O Estadão esperava o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e Netanyahu. Mas o que acontece? Quando o cara tem problemas no Brasil, ele não vai para Cuba nem Venezuela, né? Ele vai para os Estados Unidos. Chorando logo cedo, Estadão. Pessoal, revoltado. Todos os comentários batendo no Estadão, batendo na Folha. Morador da cidade de São Paulo se diz mais de direita do que de esquerda. Aí o pessoal da Folha já fica louco. Como assim? Tem direitista? Folha tá louca, né? Mas é diferente, não é diferente. Eu falei que as coisas... Imagina, isso é uma decisão muito pesada, né, pro jornal, porque eles sabem quem é o público. Então, quando eles fazem esse movimento, né, para outro lado do que espera o leitor, ele sabe que vai ter quebra-pau, que vai ter muita gente saindo, desassinando o jornal, falando, não vou mais assinar isso não. Então, existe algo de peso acontecendo. Não é coisa boba, é importante. No último vídeo eu falei da questão de pesquisas. Lilo, eu não acredito nas pesquisas. Tá bom, você não precisa acreditar. Você precisa analisar a situação friamente. Peraí, esse tipo de pesquisa não sairia no passado, antigamente. Por que está saindo agora? É esse tipo de leitura que você tem que fazer, tá? TSE decide que não será observador nas eleições da Venezuela. Mudaram de ideia. O que aconteceu? O pessoal estava animado, vamos para a Venezuela. Não vai mais. Por que não vai mais? Porque não precisa, né? Tá tudo tranquilo. Aqui tinha, né, toda uma questão, vamos verificar o que vai acontecer, né? Lá não precisa. O Reino Unido não. A Europa não vai mais, né? Venezuela, o Maduro desconvidou o pessoal. Porque não precisa. A Venezuela já sabe o resultado, ou você não sabe. Você acha que realmente o Maduro ele será, né, tirado da frente da Venezuela, né, do domínio, né? É um ditador. Campanha de Boulos vê um ponto positivo na candidatura de Pablo Marçal. O Pablo Marçal, o que acontece? Quer ser aí prefeito de São Paulo. E aí o Boulos tá achando bom, porque na visão do Boulos, que é tudo meio bizarra, ele fala que Marçal entrando na corrida, o Nunes, para não perder votos para o Marçal, que tem uns 10%, se eu não me engano, o Nunes vai tentar fazer gestos para o Bolsonaro. E aí o pessoal que não gosta do Bolsonaro vai se afastar do Nunes e o Boulos ganha. Para ser mais simples, o Boulos deu uma puta de uma volta. O Marçal entrando na corrida, com certeza divide votos, né? Porque Marçal, ele, uma época era próximo ao Bolsonaro, ele entrando na corrida, com certeza, ele não vai tirar votos do Boulos. Porque quem gosta do Boulos não muda. Essa é a diferença. A esquerda, ela tem um foco fixo, tá? É Lula aqui, é Boulos ali. Então, não vai ter problema. Quem tem problema é a direita. Porque tem aí um cara que o pessoal da direita já não curte muito, que é um social-democrata como o Nunes. Aí chega um Marçal, que aparentemente é um pouco mais direitista na visão de alguns. Eu, sinceramente, né, eu acho que deveria focar sempre num só. Mas enfim, isso aí são detalhes. O que eu falo, hoje eu só informo, eu não vou me meter nessas coisas. Eu vou até explicar depois aí, se eu lembrar o porquê, né, que minha postura mudou muito, porque eu faço o que é possível. Antes eu perdi tudo na vida. Perdi um monte de coisa para tentar ajudar o povo, né? Nesse caso eu ajudo só informando, porque eu era um agente mais ativo, né? Falava, não, cuidado com esse cara, não vote nesse aqui, não, faça o que você quiser, tá? Eu só faço uma análise do que vai acontecer. E que votos serão aí divididos, vão. Tá? Projeto do governo Lula abre espaço para estados cobrarem imposto de herança, entenda, né? Mais imposto. Tem a taxação aí da Shen, das comprinhas, e agora vai ter também dessa questão aí de herança, né? De tudo. Daqui a pouco ar, você tá respirando? Esse ar aí dá pra dar uma taxada, não dá não? Bolsonaro diz que interessa a Lula manter o povo pobre. Será?
Será que o Lula não quer um pessoal, né, vamos dizer assim, rico, feliz, andando de avião, comendo picanha, tendo apenas uma TV? Cara, isso aqui é básico, tá? Eu vou fazer um exercício de reflexão para você. Por que você acha que você não fala inglês? Se você for em qualquer outro país, Japão, todos eles aprendem inglês. Aqui no Brasil, você vive na escola 10 anos no verbo to be. Por quê? Porque eles não querem que você tenha noção. E por isso eu sempre falo assim, o pessoal não gosta, mas inglês é essencial. Se você não tem inglês, você vai depender de traduções, o que é passado aqui para vocês, né? O que é passado pela televisão. Então, saber inglês e entender exatamente, por isso que eu falo, às vezes chega um presidente que não fala inglês, né? O Lula, por exemplo. Só que o Lula, ele não precisa falar inglês, talvez russo, né? Então, o que eu digo? É importante você ter a língua inglesa, é importante você estudar. Se o Estado não dá um bom ensino para você, corra atrás, estude por conta. E eu falo, nunca esteve tão fácil estudar por conta. Tudo você encontra na internet, tudo. Você pode se especializar em praticamente tudo, ainda mais com inteligência artificial. Não perca seu tempo, ainda mais você que é jovem. A gente que é mais velhinho, né? A gente demora para aprender as coisas, já tá numa idade já que não consegue aprender muito bem. Mas você que é novo, lembre-se, aprenda inglês, estude na internet, vá em frente e seja melhor, porque aqui no Brasil eles não vão te dar educação decente, tá? Lula comemora a vitória de Sheinbaum no México, ideologia próxima. Já deixo claro, não entendo nada de eleições do México, né? Tem gente que gosta de chegar assim, não entendo tudo, eu sei o que tá acontecendo. Não, eu nem sabia. Mas a Cláudia Sheinbaum, que é esse o nome, 61 anos, inclusive nem tá na foto, eles poderiam pôr foto dela. Ela é uma candidata que o Lula comemorou. Então, eu preciso saber exatamente o que acontece no México? Não, eu só preciso saber quem o Lula elogia e comemora, que eu já entendi todo o cenário. Como diz a Janja, começando a semana com uma ótima notícia, México elegeu nesse domingo sua primeira presidenta. Ou seja, você acha que é realmente uma coisa boa? Não precisa ser mexicano para saber o que está acontecendo. Que isso aqui é uma grande desgraça, mas a gente falou do quê? Quantas mortes teve? A gente falou no último vídeo no México nas eleições. A gente vai falar um pouco mais disso aqui, ó. Lula liga para a presidente eleita do México para felicitar a vitória em eleição. Ficou claro? Preciso ser um pouco mais, né, detalhista? Não, né? Deputada e esposa morrem a tiros em circo no Equador. Influenciadores, né, que tinha 350 mil seguidores, então, deputado, é aquilo. Esses países de terceiro mundo estão cada vez mais perigosos. E aí chega naquele ponto que eu falei que eu queria conversar com vocês. Eu já fiz coisas nessa internet, eu já bati de frente com deputado estadual, vereador, nas redes sociais. E eu nunca, vamos dizer assim, eu sabia do risco, mas eu não faço mais isso. Então é isso que eu falei. Antigamente eu falava, não, esse deputado aqui é ruim, esse deputado e tal. Quem me garante que eu não estava mexendo com alguém de uma facção criminosa e poderia ser morto a qualquer hora, né? Então eu me arriscava muito pelo povo brasileiro. E eu percebi que meu canal só foi descendo quanto mais eu me esforçava, quanto mais eu tentava ajudar. Hoje eu ajudo quem quer, né? E você sabe como funciona o canal hoje. Porque o Brasil, infelizmente, não tem como você fazer milagres. Você ajuda quem quer ser ajudado. E o povo, em sua maioria, não quer ser ajudado. Então, por isso, a gente se mantém um pouco mais calmo. Então, mudou totalmente minha postura. Até porque a gente levou um capote nas últimas eleições, não foi? Foi, né? Tentamos o máximo? Tentamos. O meu trabalho foi feito. Minha consciência está tranquilíssima. Mas daqui pra frente será diferente, tá bom? A Cuba segue prendendo pessoas antes de elas tentarem um crime. Porque Cuba é assim. Como diz ali embaixo, a ditadura de Cuba tinha uma das leis mais brutais do mundo a permitir que a polícia prendesse uma pessoa antes dela tentar praticar o crime. Ou seja, esse cara dá uma cara de que vai praticar um crime, hein? Ainda mais se tiver um canal de direita na internet. Sendo que na Cuba nem internet tem. Mas imagina, você acha que tem um canal tipo o meu em Cuba? Não existe, né? E quando a gente fala assim, vamos, né, evitar que a gente chegue nesse nível, o pessoal até mesmo que nem Lula nem Bolsonaro, vocês não têm noção do desserviço que vocês estão fazendo para tentar dar liberdade pro seu povo, né? Mas adianta explicar? Não adianta, né? CNA vai ao STF contra a importação de arroz pelo governo federal e a gente viu o arroz aí sendo maior debatido e os produtores rurais recorrem ao STF contra a importação do arroz, que até hoje eu não sei de onde vem, mas os caras estão loucos para importar arroz, tá? Manifestantes invadem Alep contra a PL que considera privatização de escolas públicas lá no Paraná.
Paraná, né? Aí o pessoal, não foi uma evasão, foi uma ocupação para impedir uma votação. Mas o Edu fala ali embaixo, não serão indiciados por atos antidemocráticos? Então o pessoal está tentando evitar uma votação lá nos deputados estaduais e o pessoal acha normal, o pessoal acha tudo tranquilinho, né? Não vai ter prisão, não vai ter nada. Por quê? Porque a esquerda pode tudo. E por isso que eu falei que é tão importante você ter noção do que está acontecendo no mundo, tá? Não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, a gente vai falar dos Estados Unidos também. No final, você vai ver que temos problemas sérios no mundo todo, onde a esquerda tem um poder absoluto. Nunca estivemos num tempo assim tão complicado, onde ele fala assim, não pode ter polarização. Mas tem polarização de esquerda para todo lado. A esquerda pode tudo. Olha só que interessante. PF volta atrás e indicia a família por ofensas a morais em aeroporto. Ué, voltou atrás? Pode isso? O relatório assinado pelo delegado Thiago Severo da Resende representa uma mudança na conclusão da PF sobre o indiciamento dos 3, né? O que mudaram. E por que mudaram? Porque aqui, como está escrito aqui embaixo, a versão dada dos depoimentos de Alexandre de Moraes e sua família é, sem sombra de dúvidas, aquela que deve prevalecer. Aí você fala assim, como assim que deve prevalecer? Eu não estou entendendo. Deve prevalecer porque se está dizendo ali, ó, que não teve câmeras, não tem áudio. Tipo assim, não, os caras falou, tá falado. Que loucura, hein, cara? Então, tá falado. E se o cara inventar um crime contra qualquer pessoa, tá valendo, então... Enfim, agora vamos a algo um pouquinho mais complicado de se citar, que o Alexandre de Moraes e Nicolas Ferreira viram alvos de deepfake. O pessoal tem que entender o negócio. Nicolas Ferreira tem a própria imagem manipulada no vídeo, onde o deputado aparece uma suposta live respondendo a uma pergunta sobre o Serasa. Deputado, que história é essa de indenização do Serasa que vai pagar 30 mil? Provavelmente um grande golpe, né? E eu vejo o que acontece. Eu vejo que a inteligência artificial, eu sabia que ia dar problemas, mas não tão cedo, tá? O que eu mais vejo nas redes sociais, Facebook, a gente postando imagem. Eu fiz uma escultura de Jesus Cristo com milhares de garrafa PET. Aí o pessoal curte, você olha, bate o outro e fala, mano, isso aqui é o garoto com 7 dedos na mão. Você fala, putz, o povo, parabéns, que coisa mais linda, né? Se fosse um garoto real fazendo uma escultura real, não chamaria tanta atenção, porque como é um negócio surreal, chama mais atenção. E eu vejo mais de 40 mil curtidas em foto do tipo no Facebook. Ou seja, caiu minha ficha. Eu falei, o povo tá tão... Como é que eu posso usar de eufemismo? Eu tento usar eufemismo, mas tá tão burro que tá caindo até montagem de IA das mais absurdas, mais ridículas. E a gente tá próximo aí a montagens, né? Vamos dizer assim, imagens de IA e vídeos de IA que você não vai mais conseguir. Eu, por exemplo, vou bater o olho e falar, parece real. Vai ser cada vez mais difícil. Então, cara... Quem me garante que alguém de esquerda não está fazendo essas coisas para realmente fortalecer essa narrativa de que precisa legislar e vai controlar? Às vezes até precisa, mas eu sei que com certeza, de como está o mundo de esquerda, a gente vai levar realmente no lombo com isso aí, né? Agora vamos lá para os Estados Unidos, né? Temos o Trump que se diz ok com a possibilidade de enfrentar a prisão, tá? Só que ele também diz, não acho que o público suportaria. Eu acho que suportaria, né? Eu acho que ele ficaria preso, se for preso, tá? Mas com certeza os republicanos ganhariam força, não importa quem for. É a mesma coisa do Bolsonaro, né? Não, vamos deixar o Bolsonaro inelegível. Tá, mas e o resto? Você acha que o Bolsonaro indicando alguém, essa pessoa não vai ter força para ganhar? O Trump tem que ter um candidato republicano. Você acha que o candidato republicano que vai substituí-lo não vai ter uma vitória esmagadora se vocês prenderem o Trump? Acho que vai, né? Não importa. Foi horrível, mas eu não disse não, diz a atriz Stormy Daniels sobre a relação com o Donald Trump, tá? E só para lembrar para vocês que ela... disse sim, de certa forma, né? Aconteceu, só que o problema do Trump não foi isso. Trump foi condenado por um júri no Tribunal Estadual de Nova York na quinta-feira por 34 acusações de falsificação de documentos para encobrir o suborno pago a uma estrela, né, do P para evitar um escândalo pouco antes da eleição. Eu não sei, sinceramente, se a gente pode acreditar nessas provas, nessas acusações, tá? Mas o problema dele foi a questão do suborno. Então, se existiu alguma coisa, provavelmente existiu, a gente tem que ver que esses caras poderosos acontecem, né, de sair com essas mulheres. Só que ia ser, né, lançado isso em 2016, que evitaria sua vitória, sua primeira vitória, o Trump. Então, muito provavelmente ele chegou, quanto pagaram pra você? Ela falou, pagaram tanto. E ele cobriu isso aí. Provavelmente, né? Porque o que acontece? O judiciário americano tá muito pior do que vocês imaginam, tá? Porque acontece? Globalistas quase trilionários, os caras têm poder para comprar juiz, têm poder para comprar tudo. Então, você pode reparar que vem aparecendo cada vez mais frequente no mundo aí, até de Hollywood, de atores, até de um seriado que eu assistia, que é o Savage Show.
aparece denúncias dele de 20 anos atrás. E os caras aceitam. Ah, porque a mulher falou que você fez tal coisa. E o cara vai preso. Já vi caso de um cara de 88, chega a mulher, o cara fez isso comigo em 88. Tem prova? Que prova você vai ter material disso? Absolutamente nenhuma. Mas o processo é aceito. O juiz condena e os caras são presos há 30 anos por supostos crimes que aconteceram há 30 anos atrás. Aí você se pergunta, onde estava essa mulher de 30 anos atrás que não denunciou isso? Por que essa atriz aí não fez as denúncias muitos antes? Eu não lembro o ano que foi, faz muito tempo. Por que não fez isso muito antes de 2016? Acontece isso com muita coisa. Eu já conversei aqui com o pessoal, muita gente não acredita, mas o que poderosos bilionários e globalistas fazem com a justiça americana? Você não ficar esperando a eleição, você vai lá e começa a compra juiz e vai comprando e os caras vão fazendo essa desgraça. Se acontece nos Estados Unidos, o que você acha do Brasil? Você acha que acontece também? Não sabemos, né? Julgamento criminal de Hunter Biden começa dias após a condenação de Trump, mas você vê que nos Estados Unidos ainda tem um pouco, existe gente séria lá. Só que não é tanto, né? O problema aqui da acusação do filho do Biden, estão falando que ele tinha uma arma mesmo sendo dependente químico. Olha o nível do filho do Biden. Isso aqui não é nada perto do que temos aí. Conhecimento no Twitter, né? Do que Biden, o Hunter fez, né? O famoso laptop dele. Pois é, mas ele vai aí ser julgado, essa questão aí de julgamento criminal, que não sei se vai a fundo, mas imagina. Por isso que eu tava falando no começo do vídeo, a esquerda pode tanto, que esses caras aprontaram tanto, tem tanta sujeira na família Biden, que, é impressionante como os caras passam pano, tá? Por exemplo, o mundo enfrenta mais crises hoje do que qualquer momento da minha vida, diz Bernie Sanders. Que esse cara aí, não sei, misteriosamente ia concorrer à presidência americana. Do nada, os democratas chutaram a bunda dele, ou ele não quis, não teve coragem de enfrentar o que poderia vir com a Rússia, e aí ramelou, né? Deu pra trás. E agora ele aparece falando, né, que o Biden fez algumas coisas boas, mas aí fala da idade e tal, ele tem 82 anos, mas é muito mais esclarecido do que o Biden tá com problemas, você vê, né, só do jeito que ele fala. Essa questão aí do Bernie Sanders, né, ele esculachou o Trump, falou que seria muito pior do que foi o primeiro mandato do Trump. Cara, uma coisa certa. O Trump, ele fez um mandato que as coisas ficaram muito mais tranquilas. Falaram que ele ia destruir o mundo. Na verdade, apertou a mão de todos os comunistas, né? Você viu? Ia lá no Kim Jong-un, apertava a mão, né? Conversava com todo mundo, deu tudo certo. Por quê? Porque ele não tinha um enfrentamento direto contra os comunistas. Ele deixava os caras crescerem, surgirem. E os democratas, eles veem uma ameaça e querem bater de frente, né? Mas não tem nada de absurdo que aconteceu no Trump. É a mesma coisa. O Bolsonaro, quando ganhou, tinha vídeo de garotas gritando, chorando, porque acharam que nunca mais ia ter liberdade no Brasil. Esse é o que eles fazem na mente da galera, tá? Aconteceu alguma coisa? Não. Bolsonaro só se ferrou, né? Só capotou. Fazer o quê? Tentou arrumar o Brasil, não conseguiu, né? É isso que acontece, tá? E China afirma ter descoberto espiões britânicos em Pequim. Aí temos aí o Xi Jinping falando que tem espiões. Aí eu pergunto, será que tem espião no mundo chinês? Será que existe chinês espião aí pelo mundo? Conheço um bilionário aí que é casado com chinesa, dono de uma Big Tech das maiores, né? Será que ela é espiã também? Dizem que espião é a vida assim, sabe? Os caras, eles vivem a vida de espião, ele vai pro país, ele aprende a língua, ele casa, ele tem filho, né? Mas sempre mandando informação. Enfim, será que temos aí chineses no Brasil também? Não sei. Mas, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Desculpa qualquer coisa, hoje tivemos atrasos, problemas técnicos seríssimos, mas foram resolvidos e por isso estamos aqui. E obrigado. Lembre-se de ajudar o canal com o link da Amazon, hein? Clica aí e compra uma caneta Bic, qualquer coisa que ajuda bastante o canal, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala em breve e até mais.